Me diz aí quem é que gosta de história de superação. Não sei, assim, a minha vida é uma vida de muito sofrimento, né? Foi uma infância muito pobre, uma infância muito sofrida, uma família numerosa, né? 9 filhos, a gente tinha uma vida muito precária, de passar fome. Então, assim, eu sou a terceira filha mais velha de uma família de 9 filhos. E antigamente tinha-se a responsabilidade dos irmãos mais velhos ajudarem a criar os irmãos mais novos, né? Era um meio que nossos pais tinham da gente começar a trabalhar cedo para ajudar a criar esses irmãos, a sustentar esses irmãos, né? E assim, a primeira vez que eu saí para trabalhar em casa de família, eu tinha 9 anos de idade. Foi o período das minhas férias escolares. É engraçado, né? Enquanto as crianças no período escolar vão se divertir, vão brincar, eu com 9 anos de idade, no período das minhas férias escolares, eu fui trabalhar pela primeira vez em casa de família. Eu não tenho mágoa, assim, dos meus pais por esse fato. Eu consigo enxergar perfeitamente que era uma necessidade que nós tínhamos. Não tinha outro jeito. E até mesmo para eu me alimentar, né? Era como se fosse um recurso, assim. Como eles não tinham condições de nos dar a comida, então assim a gente começava a trabalhar cedo, que ali onde a gente estivesse trabalhando, a gente comeria e ainda a gente receberia um dinheiro para ajudar nas despesas da casa, né? Então, com 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar em casa de família. E aí, depois desse período escolar, eu voltei para a escola, né? E quando eu estava com 12 anos de idade, definitivamente eu parei de estudar e minha vida só foi trabalhar em casa de família, né? Porque com 12 anos eu não tinha estudo, eu estava na 6ª série com 12 anos de idade, não tinha estudo, não tinha profissão, então com 12 anos de idade eu voltei para trabalhar em casa de família. E aí assim, a gente trabalhava, o nosso salário mensal era entregue nas mãos dos pais, né? E aí eles compravam as coisas que necessitavam para casa. Mas eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei demais de ler. E eu queria muito estudar. Eu tinha muita vontade de estudar. E tudo eu entendo que acontece porque tem que acontecer. Na vida a gente vai galgando os degraus, né? Então, é um degrau de cada vez. E eu agradeço a Deus por cada degrau que eu galguei. Então, com 12 anos de idade, fui trabalhar em casa de família. Aí, nossa cidade, Colatina, no Espírito Santo, é uma cidade, na época, né, relativamente pequena, e isso na década de 80. E aí eu fui trabalhar na capital do nosso estado, Vitória, e fui trabalhando, mas
o sonho de estudar continuou comigo. E com 14 anos de idade, eu vim para Brasília, né? Vim trabalhar, casa de família também, aqui em Brasília. E aqui eu tive, teoricamente, meu primeiro namorado, né? E com 15 anos de idade, e posteriormente se tornou o pai dos meus filhos, né? Na época eu tinha 15 anos de idade, ele tinha 42. E aos 15 anos de idade eu engravidei da minha primeira filha, Nathalie. Com 16 anos de idade eu fui mãe. Mas o sonho de estudar continuava esse sonho. E assim, aos 16 anos, já mãe da Nathalie, eu retornei meus estudos. Então eu entrei no supletivo, né? E concluí o meu primeiro grau, né? Concluí da 6ª à 8ª série através desse supletivo. E nesse meio tempo dessa conclusão desse supletivo, eu já tinha a Thaisa, que eu engravidei no ano de 87. E tinha o Jefferson, que eu engravidei no ano de 88. Então, praticamente todos os anos eu tinha um filho. Eu tive uma filha em 85, uma em 87 e tive um em 88. Estudando, assim, uma dificuldade tremenda. Eu estudava à noite, né? E eu tive a ajuda de uma pessoa muito importante, que foi o Santos, que era o Magaravite. Eu não consegui encontrar ele. Depois de tantos anos, eu gostaria, inclusive, de encontrá-lo. Ele era o diretor da escola que eu estudava. E por um período eu parei de estudar, porque estava muito difícil. Porque até então eu morava na Ceilândia Sul, aí eu mudei para a sede da Ceilândia Norte. Então era muito complicado para eu ir para a escola, né, na Ceilândia Sul e voltar para casa na Ceilândia Norte, tarde da noite. E aí ele falou: não desiste de estudar, não. Eu te levo em casa. E assim foi feito. Eu ia para a escola e ele me dava carona. Me dava carona, não. Ele saía do trajeto dele e me deixava em casa à noite. E aí eu concluí o meu primeiro grau, né? Concluí minha 8ª série. Mas aí eu tinha mais sonhos. Eu queria continuar a estudar. E assim, eu iniciei o 2º grau. Iniciei o 2º grau e foi meio complicado, porque eu já estava na minha 3ª gestação, era muita dificuldade. Então eu dei um tempo. Eu dei um tempo e voltei a estudar algum tempo depois. Nisso eu já tinha a minha 4ª filha, no ano de 91, Nayara. E esperei a Nayara crescer um pouquinho e retornei meus estudos para concluir o meu 2º grau. Depois eu conto o restante dessa história.